Olá, me chamo Robson Constante, estamos começando mais um programa Diversidade Sem Tabu. E hoje eu estou aqui com o Rafael. Rafael, muito obrigado por ter aceito o convite, Obrigado, o nosso convite, por estar aqui na TV, para a gente estar conversando sobre a questão, principalmente do teu papel enquanto profissional, as tuas pesquisas que tu vem desenvolvendo. E eu já antecipo, Rafael, que esse programa a gente não tem tabu para falar sobre qualquer assunto. Então, sinta-se à vontade e, mais uma vez, o meu agradecimento por ter aceito estar aqui hoje conosco para estar conversando. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Bacana. Rafael, eu sempre começo as minhas entrevistas querendo conhecer um pouco quem é o Rafael, antes do profissional, né? Sim. Da onde veio, um pouco da sua trajetória. Falar sobre si é uma coisa bastante complexa, né? Mas Sim. o Rafael são vários aspectos, né? Sim. Eu digo que a nossa vida é como se fosse uma pizza, né? Uhum. Temos várias fatias. Uma delas é a profissional, a outra é a acadêmica. Mas o Rafael nasceu no interior do estado, numa cidade bem pequenininha, chamada Arvorezinha. E depois disso mudei em algumas cidades, porque, né, por questão familiar, meu pai era bancário, então ele se movia bastante de cidades. Mas sempre morei em cidades de interior, até os 18 anos de idade morei em cidade de interior. A última pequena que eu morei foi Dois Irmãos, que é aqui no Vale dos Sinos. E depois disso tive uma experiência fora, morei na Nova Zelândia por um período, aí voltei, residi em Porto Alegre, e agora me estabeleci aqui em Novo Hamburgo há 10 anos, por conta de concurso público e por praticidade e mobilidade também, que aqui no Vale eu acho que é bastante próximo de tudo. Hoje em dia, então, tu desempenha um papel como advogado, isso, né? Não mais. Eu fui advogado, Aham. agora eu estou com a minha OAB suspensa porque eu sou servidor público no Tribunal de Justiça. Aí é uma incompatibilidade dos cargos. Então, por enquanto, eu sou secretário da juíza aqui em Novo Hamburgo, uma vara do júri, então a gente trabalha com homicídios, tentado ou consumado. E fora disso, parte acadêmica, eu tenho formação em Direito pela Unicinos, eu estudei Pedagogia, estudei Filosofia também já, mas segui a carreira jurídica, né? Então, depois fiz especialização também em Direito Estadual e fiz também, agora estou começando o mestrado, né? Na verdade, estou na reta final do mestrado já, que eu faço no Uruguai, que é um mestrado em Direito Internacional e da integração da América Latina. Então, lá são abordados diversos temas em comum entre os países da América Latina, especialmente focado no Mercosul. Sim. E a tua pesquisa, a gente conversou um pouco antes nos bastidores, tu já está indo para a parte final do processo para se tornar mestre, né? E a parte da escrita, onde, digamos, tu começa a escrever e dialogar sobre a tua temática. E eu queria que tu falasse um pouco para nós, né? Que eu acho que foi um dos grandes motivos de ter vindo até aqui, porque a gente acabou se conhecendo pelas redes sociais, pelo Instagram, principalmente pelo meu doutorado e pelas linhas de pesquisa, né? Exatamente. E daí surgiu o convite. Compatíveis em comum, né? Eu vou explorar a parte na pesquisa da minha dissertação sobre um estudo comparado, Uruguai e Brasil, como se dão as relações do direito LGBTQIAPN+, no Uruguai, e se isso se reflete, se a gente vê essa mesma realidade no Brasil. O estímulo foi completamente por motivação pessoal. Né? Eu me entendo como um homem cis gay. As pessoas que são fora da comunidade LGBT acabam se confundindo com a sigla em si. Né? Sim. Sendo que, na verdade, a importância da sigla se dá na parte da inclusão. Né? Eu lembro quando eu era pequeno, sempre a sigla que existia era GLS. Né? Ou você é lésbica ou simpatizante. O que seria, na época, a representatividade dos héteros não homofóbicos como simpatizantes. Né? Exato. Então, eu vejo a sigla, a alteração da sigla como uma mudança importante, como uma progressão, né, na forma como a gente enxerga toda a questão do reconhecimento dos direitos e de representatividade mesmo das minorias. Né? Porque ele demonstra que somos diversos, estamos, né? Exatamente. E tem uma questão de inclusão e até mesmo para as pessoas se auto-reconhecerem, né? E se sentirem, como tu mesmo falou, incluídas. Né? É muito importante, porque a sigla ela abrange não só a questão de identidade sexual, mas também a identidade de gênero, né? E são agora, diferentes, né? com essa última ampliação da sigla que incluíram os queers, é mais como uma visão social e não simplesmente afetiva ou sexual. Né? Então, a sigla, para mim, eu acho muito positivo que ela seja grande, que ela continue crescendo, incluindo cada vez mais pessoas. Atualmente foi incluído o N do final dos não binários, né? E em 2021 teve o reconhecimento legislativo na Argentina dos não binários, que seria o gênero X, né? Nem masculino nem feminino. E é importante esse reconhecimento lá,
Porque, historicamente, o reconhecimento dos direitos LGBTQIAPN+, na América Latina, iniciaram na Argentina, foram para o Uruguai e depois acabaram se disseminando ou não em alguns países. Existem países na América Latina que ainda é proibido, né, o casamento homoafetivo. E no Uruguai, que é um país que é o meu estudo de referência, né, de comparação com o Brasil, desde 2013 o matrimônio igualitário já é autorizado por lei. No Brasil, a gente tem decisão do STF em 2011, que amplia o conceito de família e acaba reconhecendo a possibilidade do casamento no Brasil. E o enfoque do meu estudo é exatamente esse, né? Verificar a diferença de ter essa decisão judicial favorável ou de ter uma legislação favorável. Ou subindo, né, na escala legislativa, seria a Constituição Federal, né, que seria a base. Porque esses direitos conquistados, dependendo, eles podem ser perdidos com o tempo, né? Exatamente. Porque dependendo da bancada... Por mais que exista uma certa segurança jurídica nas decisões do STF, elas não duram para sempre, são entendimentos jurídicos, né, jurisprudenciais. Então, esse entendimento pode mudar, pode ter alternância das pessoas que estão naquelas cadeiras. Então, Se vem uma bancada mais evangélica com... exatamente. No Brasil, a gente tem uma diferença fundamental com o Uruguai, que é a parte do Estado laico, né? Isso que a gente conversou ontem. O que seria o Estado laico, né? É a não intervenção religiosa na política, basicamente. Num linguajar comum e simples seria isso. No Uruguai, desde 1890, eles já fizeram essa separação de fato entre Estado e religião. Né? Com a tripartição dos poderes, a religião não está incluída na política. E no Brasil, até hoje, a gente tem reflexos disso. Né? Na verdade, não até hoje, a cada dia se amplia. Nas eleições dos anos 1990 para cá, se formou uma bancada evangélica, como você falou. E isso representa todo o conservadorismo que ainda existe no país. E as dificuldades que a gente tem de avançar no sentido do reconhecimento dos direitos humanos LGBTQIAPN+, que nada mais são direitos inerentes a qualquer ser humano. Né? E no momento, quando a gente trata de diversidade, mesmo que daqui a pouco é uma bancada católica, é uma bancada espírita, é uma bancada daqui a pouco de umbanda, evangélica. Não deveria existir isso, porque daí... o que não afeta o direito à religiosidade, né? Porque no Uruguai, pela estatística de 2018, que é a última atualização que teve de censo lá, mais de 80% das pessoas se consideram cristãs. Mas isso não impede que a política avance, que a sociedade avance de uma forma mais progressista. Eles têm uma questão cultural, desde a formação básica na educação deles, que já é diferente do Brasil na questão de inclusão e de respeito. Assim, é um país um pouco diferente da gente socialmente. E isso é um aspecto que chamou muito a minha curiosidade, assim, minha atenção, na minha pesquisa. Como é? Tu pudesse explicar um pouquinho pra gente, então, já desde da escola, as crianças já aprendem... Existiu em 2010, foi o primeiro programa baseado em uma política pública que existia, né, do Ministério do Desenvolvimento Social uruguaio, que era a qualificação de das pessoas que trabalham na área de saúde para o atendimento dos LGBTs em postos, no primeiro atendimento, né, no atendimento básico de saúde, para os postos de saúde e hospitais uruguais. No primeiro momento foram formados mais de 1.500 profissionais que trabalham lá, e considera que é um país pequeno, então é um número bem significativo, especialmente voltado para o atendimento, né, dessa população, que tem que ser diferenciado. Né? Na hora que o profissional da saúde vai atender uma travesti, por exemplo, ele não pode ter dúvida se é ele ou ela, ele tem que saber que é ela. E essa qualificação foi dada lá em 2010. Em 2013 e 2015, esse programa ele atingiu a todos os profissionais, não só aos 1.500. Então, todo profissional qualificado para atendimento na área de saúde no Uruguai está qualificado para atendimento da comunidade LGBT, inclusive trans. Né? Isso também é importante ressaltar, né? No Uruguai, em 2018, foi aprovada a legislação trans, que garante diversos direitos, né? E a questão do respeito que as pessoas devem ter pela sua opção. Né? Que é totalmente contrária ao Brasil, né? Porque o Brasil é o país que mais mata o público LGBTQ. Exato. É um país que desrespeita bastante a população LGBT de forma geral. Não existem dados oficiais, porque não são feitos esses levantamentos por todos os estados. Né? Inclusive, o nosso estado é representado por um governador né, que declaradamente se declara gay, né, homossexual. Mas parou de colher esses dados no ano de 2019 ainda. Então, os dados que nós temos são sempre de ONGs, sempre de ONGs. Né? A
vai a esse trabalho e eu vi o trabalho que vocês fizeram em Pernambuco, por exemplo. A ONG só tinha 3 pessoas que estavam ali como voluntários trabalhando. E eles precisavam fazer o trabalho de ir até a delegacia de polícia, identificar os boletins de ocorrência para verificar quais desses são contra a LGBTfobia, né? Seria contra a comunidade LGBT. Por quê? Porque não existe ainda no Brasil a tipificação, né, do crime de LGBTfobia. Né? Porque a gente tem uma equiparação ao crime de racismo. Claro, ele é inafiançável, é imprescritível, foi um avanço? Foi. A gente não pode jamais subvalorizar esses avanços que tivemos. Né? Mas é muito tênue essa linha que está nos protegendo ainda. Né? Pode ter uma mudança de governo e isso alterar, pode ter uma mudança de entendimento jurisprudencial e isso alterar. Então, qual que é o meu enfoque de pesquisa? É fazer uma comparação que começa nas 2 constituições. A Constituição brasileira, por um lado, diz que todos somos iguais perante a lei, né? Em direitos e deveres. Porém, já no inciso 1º do mesmo artigo 5º da Constituição, ele delimita que homens e mulheres são iguais. Então, ele já está delimitando ali homens e mulheres. E os não binários, por exemplo, já não estão incluídos na própria Constituição Federal. Isso vai trazer reflexo na legislação infraconstitucional, que seria o Código Civil, né? O matrimônio. Como é que é o casamento no Brasil? É o homem e a mulher, está lá no texto da lei. Por isso foi muito importante que em 2011 o STF entendesse que não era só o homem e a mulher. Porém, e se em 2025 alterar o entendimento? Né? Ou qualquer ano seja. Sim. A minha pesquisa está muito focada em compreender como os movimentos sociais no Uruguai foram importantes para o reconhecimento dos direitos. Para chegar até o Estado. E como que eles chegaram lá, né? Foram através de alianças que essas ONGs fizeram com o próprio governo, que não tinha comunicação com a sociedade, né? Governos, de forma geral, têm falhas de comunicação com a sociedade. Nós não conseguimos jamais fazer a nossa mensagem chegar a um governador, jamais a um presidente da República. Sim. Então, de que forma os políticos uruguaios entenderam? De que se eles tivessem essa ligação com uma ONG que fizesse essa comunicação social e trouxesse esses dados para o governo, eles estariam mais bem servidos, né, com um banco de dados para saber aonde eles teriam que trabalhar, de que forma eles teriam que fazer isso. Para desenvolver uma política pública, por exemplo, é importante que a gente tenha na lei a previsão de diversos aspectos dos direitos para LGBT. Sim. Por quê? Porque assim tu vai conseguir fazer uma dotação orçamentária, né, de destinar o valor para aquelas políticas públicas, revisar aquelas políticas públicas depois, algo que a gente não tem. O que a gente teve sempre no Brasil foram políticas públicas de governo e nunca políticas públicas de Estado. Né? E no Uruguai, ainda que de uma forma não perfeita, claro, né? Mas uma forma que está mais avançada em relação ao Brasil, eles estão conseguindo construir políticas públicas de Estado. Então, mesmo com a alternância do poder, né, do presidente Mujica para o atual presidente Lacage, da esquerda para a extrema-direita praticamente, eles tiveram que manter as políticas públicas em prol da comunidade LGBTQIAPN+, porque já havia essa previsão. Né? As políticas públicas já estavam muito bem definidas, já estavam muito bem analisadas e qualificadas, e mesmo tanto no qualificativo quanto no quantitativo, elas estavam suprindo todas as necessidades até então. Sim. Claro que agora, o que é o movimento, né? Aqui a gente tem as paradas gays e lá eles têm a Marcha da Diversidade, que eles chamam. Então a Marcha da Diversidade uruguaia é o maior movimento social no qual eles angariam direitos. Aqui até a nossa sigla, né? Porque todo mundo se acostumou muito a dizer a parada gay. Daí agora, acho que nos últimos 2 anos é a parada do orgulho, né? Isso. Aí, tem a parada livre também. A parada livre, Exato. então não tem um consenso, né? Exato. Cada um vai meio que... E tem muito a ver com o reflexo da própria sociedade onde acontece. Né? Se tu vai verificar como funciona uma parada gay em Nova York, por exemplo, ela é completamente diferente do que temos no Uruguai, né? Em Montevidéu. Porque é muito o reflexo da sociedade. No Uruguai eles conseguiram se organizar de tal forma que há muitos anos eles conseguiram esse respeito e essa representatividade já nas casas, no Senado e na Câmara. E é muito curioso, assim, que na época, quando foi aprovada a lei do matrimônio igualitário, por exemplo, tem uma lenda urbana no Uruguai de que a aprovação ela não foi muito difícil conseguir a aprovação dessa lei, porque muitos parlamentares não viviam uma vida estritamente hétero-cis. Então eles já haviam tido algum relacionamento anterior e essas pessoas com as quais eles tiveram uma relação homoafetiva ou bissexual ou, né, o que for, iam até seus gabinetes e lembra de mim?
quem sabe o senhor vota a favor, né? Porque você agora tem família e tal, mas no passado você já viveu de forma diferente. Então, não restringe ao que sempre foi, né? Existem outras formas de viver e de experimentar a vida, de ser e existir. Então, se somos assim, existimos dessa maneira, precisamos ser reconhecidos. E é esse movimento que acaba acontecendo aqui no Brasil, ainda que a passos lentos a gente está evoluindo bastante. Porque essas decisões judiciais, elas são muito importantes para a construção de um entendimento político posterior, né? Já vai atraindo despertando até os próprios espaços, esse em que eu estou agora, já vão criando esses mecanismos para que a gente consiga desenvolver na sociedade um entendimento plural, né? Que é o que somos. E vai vendo que a questão do preconceito não meio que se dilui, né? Porque é uma pré-concepção de algo que tu... E sempre, né? O homossexual, por exemplo, o gay, né? Ele não vive isoladamente gay. Ele tem uma família heterossexual. Ele tem um irmão que é hétero, um primo que é hétero. Então, afetar a vida de um gay de uma forma positiva ou negativa vai afetar a família, a sociedade onde ele está inserido da mesma maneira. Né? Então, Sim. É exponencial, né? E tu comentaste também que tu vê uma questão de separação dos poderes, né? Isso, que foi a forma como foi constituído no Uruguai, né? O tratamento que eles têm de religioso, respeitam as religiões, mas ela não interfere nas decisões políticas. Então, permite com que exista um avanço legislativo maior que está de acordo com o que a sociedade realmente quer. No Brasil, por mais que você veja a sociedade votando em determinado partido que seria favorável à causa LGBT, você vê a maioria das pessoas se manifestando dessa maneira em rede social ou na oportunidade que elas têm. A gente não tem lei nenhuma sendo aprovada, tampouco ainda votação no Brasil. E elas sempre são barradas por essa questão de alguma interferência que não é a sociedade e que não é o reflexo dessa sociedade, que é a religião querendo trancar, que é o conservadorismo querendo trancar, né, que são os falsos moralismos, né, a hipocrisia, né, que é o que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Né? Sim. E como é que tu enxerga, então tu já está trazendo tu tá já com esse panorama já então entre Brasil e Uruguai, né? Tu vê alguma mudança para os próximos anos? Eu acredito que sim. Como eu disse, eu acho que esse movimento que é lento no Brasil, ele está se direcionando a um ambiente melhor, a um ambiente mais favorável, pelo menos, para a comunidade LGBTQIAPN+. Eu vejo que existe também um interesse grande, não só da própria comunidade, mas de pessoas que são de fora, porque né, você não precisa ser gay para apoiar a causa LGBT, não precisa ser nenhum... Precisa se identificar com nenhuma das letras da sigla para querer ajudar e ser favorável e não discriminar. Ou o episódio que aconteceu ontem no trem de São Paulo, né? Uma senhora estava discriminando um casal que estava ali sentado. Eu vi. E o movimento de todo o vagão, ou da maioria das pessoas do vagão, foi de defender o casal homossexual. E não a pessoa que estava sendo a discriminadora. Sim, né? Ela se dizia religiosa, mas ao mesmo tempo ela dizendo que queria matá-los, né? Se ela pudesse, ela matava, né? Então há uma contradição muito grande aí, né? Mas é que historicamente, sempre quando um grupo social que está mais representado e que já tem os seus direitos reconhecidos, ele tende a querer anular esse outro grupo, né? Fazer com que ele não exista, né? Por muito tempo nos Estados Unidos existia o Don't Ask, Don't Tell, né? Para os militares. Você vai entrar, não fala que você é gay, que você pode entrar. Mas, né? Mas também, como assim, se eu sou? Eu sou essa pessoa, né? No Brasil existe uma hipocrisia das pessoas fazerem de conta, né, em uma rede social, mas na verdade viverem sua vida de uma forma completamente diferente. Né? Se você entra num aplicativo desses para chat, de conversa, para encontros gays, você vai encontrar vários homens que se afirmam heterossexuais, que vivem uma vida aparentemente heterossexual e que buscam relacionamentos homoafetivos ali, ou bi, ou enfim, o que for. Sim. Que seria fora da sua heteronormatividade, fora da sua vida padrão. Assim. Vive quase uma vida paralela, né? Que talvez foi isso que aconteceu desses parlamentares políticos. Isso, que foi a pressão que eu estava te contando. Lá do Uruguai, né? Exatamente. Que instaurou até uma lenda urbana para ver. Bom, foi aprovado por maioria, foram mais de 70 votos favoráveis e 30 e pouquinhos contrários. E de uma maneira orgânica aconteceu, não teve plebiscito, não teve nenhuma outra manifestação, assim, só através desses movimentos sociais exatos. Que foi uma coisa que me chamou muita atenção, que até os autores de lá, os autores uruguaios, ressaltam muito isso, que de fazer sexo escondido nos banheiros públicos.
para poder ocupar as ruas do jeito que eles ocupam, fazendo manifestações. Bom, lá existem praças públicas que é praça LGBT, em Montevidéu existe. Até chegar nesse ponto, foi necessário muito desenvolvimento social, foi muita reivindicação social. E são cidades pequenas, né? O Uruguai é um país pequeno, com população ínfima, né, comparado ao Brasil, mas poucas pessoas em cada aspecto, mesmo no interior do país, conseguiram se organizar para ter essa representatividade. Hoje são mais de 80 ONGs no Uruguai só versando sobre LGBTQIAPN+. Seja para atendimento de mulheres, né, de outras minorias que já estão dentro dessa minoria. Né? Sim. Tu tem ideia de quantos nós temos aqui no Brasil? No Brasil a gente tem mais de 300 ONGs. Sim, mas comparado aos 80 de lá, então, uma porcentagem. Mas aqui a diferença é que as ONGs foram enfraquecidas, né? Alguns estados, algumas ações específicas municipais, às vezes, elas abrangem essa sistemática de, através das ONGs, tentar atingir a sociedade. Sim. Mas a gente não vê isso no contexto nacional. Não existe uma regra que te imponha isso. Né? Não existe uma dotação orçamentária lá no teu plano plurianual que determine que X% vá para a causa LGBT, por exemplo. Sim. Até ontem, como a gente começou a conversar um pouco, para quem não sabe, eu e o Rafael, a gente não se conhecia pessoalmente, então nos conhecemos um pouco aqui nos bastidores, mais para que a gente pudesse trazer a discussão, a temática dele. A gente dialogou um pouco pelas redes sociais, né, pelo WhatsApp, e a gente até dialogou brevemente a questão dos direitos humanos, né? Exato. Que também tem uma questão que é errônea, não sei se é boa parte da população, mas uma parte da população acredita que direitos humanos é direito para o bandido, é direito para o infrator, né? Quando na verdade não é, né? Não é só isso, né? Não é só isso, né? Exato. Haja visto, eu comentei com o Rafael ontem, haja visto, né, que os direitos humanos é também para as pessoas do bem, né? Tanto é que... Bom, os direitos humanos são para todos os seres humanos. São humanos. todos os seres humanos, independente exatamente. Da forma como são identificados biologicamente ou como se identificam, né? Como se reconhecem, todos somos humanos. E o que se busca é só o reconhecimento dos direitos que são inerentes a todos os seres humanos para essas pessoas que são diferentes daquelas que são hétero padrão, cis. O que se busca não é nenhum direito extra e tampouco suprimir o direito de quem já tem. É uma questão de igualdade. É só isso. Sim. E é importante a gente saber que a questão da equidade, né? Não de... E as tuas pesquisas, tu acha que ela tem um avanço futuramente para fazer um doutorado? A gente conversou sobre isso também, né? Bom, Quais são os avanços que tu pensa? A ideia sempre é continuar estudando, né? O tema esse, ele jamais vai se exaurir. Sim. Antes eu comentei que o Uruguai estaria numa posição privilegiada ou avançada em relação ao Brasil, mas existem muitas questões que eles ainda estão buscando lá. Porque depois de tu ter a lei reconhecida, ou né, hipoteticamente que conseguisse alterar o texto constitucional, ao ponto de não ter mais a delimitação de que seria a diferença sempre entre um homem e uma mulher, né, que para mim é muito restritiva, eu sempre achei muito restritiva, eles já estão no próximo passo, que é exigir a eficácia dessa lei, que é exigir a aplicação dessa lei, o controle disso. Porque como houve uma mudança de governo, eles foram obrigados a manter as políticas públicas que já existiam, mas não significa que eles vão manter da mesma forma. Sim, então exato. A sociedade interessada, verificando que estava acontecendo de determinada maneira, mas alterou por causa da alteração de governo, eles vão para as ruas, eles continuam o movimento nunca para, é um movimento cíclico. Como a sigla tende a aumentar, então porque a gente tem uma incapacidade de compreender toda essa diversidade de pessoas que não são héteros, né? Sim, há um preconceito também da própria sociedade com essas siglas, né? Uma limitação que todo mundo tem de enxergar, e aí quando a gente não conhece, a gente tem medo e logo, né, já cria barreiras, né? Exato. Então, eu acredito que no Brasil esse processo é um pouco mais lento, talvez pela questão religiosa, talvez pela questão política, talvez pela questão social, talvez por um somatório de tudo isso. Mas sim, vai ter um avanço. Então, a minha ideia também é continuar avançando nesse estudo para que depois seja garantida essa aplicação dos direitos, né? Não só o reconhecimento, mas a aplicação, o gozo dos direitos mesmo, uma forma de que as pessoas possam usufruir disso no seu dia a dia, né? De sair na rua sem ter medo de alguém te identificar porque tu te veste de uma forma diferente, ou porque tu anda de uma forma diferente, ou porque tu está num grupo diferente. Sim. Que isso seja normal. Isso é uma diferença social que eu observei bastante indo para o Uruguai, né? Que a gente tem, são 2 ou 3 semanas de aula quando eu vou para lá,
E, então a gente tem praticamente uma imersão social ali, né? A gente está num outro mundo, né? Você vai ao mercado, é diferente, você está caminhando na rua, são coisas diferentes. Sim. Bom, lá, até na hora de passar suas compras, né? No mercado, no caixa do mercado. Você não vai largando suas compras enquanto a outra pessoa está comprando ainda. Você aguarda ela terminar a compra dela, ela paga, aí você põe. Então, são sociedades completamente diferentes. Nós, no Rio Grande do Sul, estamos geograficamente muito próximos, né? Então, a diferença é mais gritante ainda. Sim. Eu tenho colegas de aula que são do mestrado, mas que moram, por exemplo, em Fortaleza. Então, para eles, o Uruguai não é tão perto assim, para querer, né, comparar geograficamente. Mas para a gente é uma diferença muito, muito grande, né? Você cruzar a fronteira, estando lá ou aqui, é muito diferente. Exato. Em vários sentidos, né? Vários aspectos. Até na questão, por exemplo, do cannabis, né? No Brasil continua sendo proibido, no Uruguai foi liberado desde 2015. E agora várias indústrias estão se desenvolvendo nesse aspecto, universidades, áreas de pesquisa, desenvolvimento de produtos, enfim, é um outro país. Então, sim, a minha pesquisa, eu estou muito contente assim, com a forma como ela está se desenvolvendo. Eu ainda não terminei todo o meu trabalho, eu ainda vou apresentar ele no ano que vem. Sim. Provavelmente em janeiro do ano que vem. Então, a ideia é depois, sim, terminando o mestrado, seguir para avançar com o doutorado. E a minha ideia, por enquanto, é seguir como um direito constitucional, para analisar essas questões. Pelo direito constitucional. Exato. Bacana, Rafael. O nosso programa ele é curto e, infelizmente, ele já está indo para a parte final. E a gente sempre deixa aí para o convidado, né? Se ele quiser deixar um recado final para os telespectadores, claro, então, deixar o teu @, aí para as pessoas te seguirem, que quiserem buscar mais informações a respeito das tuas pesquisas. Tá certo. Eu queria agradecer, então, aqui a oportunidade de estar no programa, de ter sido convidado aqui pelo Robson. Esse espaço eu acho que é muito importante para a gente poder debater sem tabus, né, sobre toda essa diversidade, sobre todo esse mundo, esse universo diferente que nós temos. E, bom, meu @ é Pisolato Rafael, que é o meu nome, meu sobrenome no começo. E se você tiver alguma dica ou alguma informação, ou, né, quiser trocar alguma ideia sobre o tema, estou aberto. Então tá, mais uma vez obrigado, Rafael, pela tua participação. E esse foi mais um episódio, então, do Diversidade Sem Tabu. A gente espera até o próximo. Obrigado. Tchau.